E eu quero começar hoje falando sobre traição. Traição tem um peso forte, né? Não precisa levantar a mão. Não quero nem expor vocês nessa palavra porque ela é muito forte. Mas quantos aqui já foram traídos? Quantos aqui já tiveram pessoas que chegaram na tua frente? Eu tô contigo, não abro mão na primeira. Traições espirituais, traições naturais. Quantos aqui tiveram? Abra a tua Bíblia, Mateus 26:14. Nós temos um personagem bíblico aqui, um apóstolo, foi discípulo de Jesus, que ele foi marcado em alguns capítulos como o traidor. Quem lembra aí o nome? Todo mundo sabe, né? Até as crianças lá em cima na escolinha sabem. Judas. Um dos Judas, né? Tinha alguns Judas na Bíblia, mas esse Judas que ele é marcado, é como se fosse o sobrenome dele, né? Na verdade é Judas Iscariotes. Mas logo que é falado nele na Bíblia, vem a palavra traidor. Aquele que traiu. É quase um sobrenome, né? Olha aqui para a pastora, antes de nós lermos o texto. As nossas ações definem a nossa identidade. Viu? Anota isso aí. As nossas ações, a ação que nós vamos ver de Judas aqui, que marcou na Bíblia, foi traição. Então já começa a pensar aí na tua cabeça. O que eu estou marcando na minha geração? O que o meu comportamento denuncia? Essa é a identidade que você vai carregar. Mateus 26:14. Primeiro capítulo aqui que a gente lê hoje, falando um pouquinho sobre Judas, diz assim: então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? Entregaria quem, gente? Quem? Mais alto, quem? E fixaram-lhe o preço, 30 moedas de prata. Hoje, por alguns cálculos, seria em reais 15 mil reais. Desse momento em diante, Judas passou a procurar, grifa aí, uma oportunidade, e a gente vê muito bem o diabo fazendo isso. Ele trabalha com oportunidades. A tão conhecida brecha. Quem já ouviu essa palavra? Ela é bem crentesca, mas a gente usa muito. Uma oportunidade para entrar e fazer a bagunça. Então Judas começou a procurar a oportunidade para entregá-lo. Traição. O que significa essa palavra? Quem já sofreu ela na pele, quem já traiu e quem já foi traído tem que saber. Primeiro, anota aí, quebra de fidelidade. Isso é uma coisa que mexe com a gente, né? É muito difícil recuperar a fidelidade. Olha aqui para a pastora, só em Cristo. Quando quebra a fidelidade, e eu não estou falando aqui só de casamento, tá? Eu estou falando de relacionamento geral. Amigos, colegas de trabalho, relacionamento entre o chefe e o funcionário, professor, mestre. Quando quebra, gente, sabe aquele dito popular, o pezinho sempre atrás, né? Mas a única coisa que vai te fazer firmar teu pé e acreditar de novo é se você estiver em Cristo Jesus. Aí a gente entende o nível do perdão. Infidelidade, lealdade é quebrada, comportamento que viola a confiança e o compromisso. Quando nós temos alguém que nos trai, ele está nos violando moralmente, às vezes fisicamente
e socialmente. Em todas as esferas, quando eu me torno traidor, não, pastor, eu só traí naquela área. Deformidade de caráter, traidor, está na posição de traidor. Quando Judas ele se posiciona como alguém que foi até os fariseus e perguntou: o que vocês vão me dar se eu entregar Jesus para vocês? Jesus estava no período da Páscoa, no período que de fato ele seria entregue, mas Judas colaborou para isso. E Judas era o que caminhava com Jesus, filho de Simão Iscariotes. Pouco se fala sobre o histórico dele, viu? Pouco se fala, mas se fala muito do ato. Pouco se fala do histórico passado dele, mas se fala muito da traição. Quando a gente fala de Judas, vai vir sempre o que na tua cabeça? Traidor. Falou Judas, pá, já vem na tua mente automático. Ele foi um dos 12 de Jesus. Ele era responsável, sabe pelo quê? Pelo dinheiro. Jesus tinha toda uma logística para ele se mover, se movimentar. Multidão, envolvia dinheiro. Judas era o tesoureiro. Judas, nós vamos ver um pouquinho ali à frente, já abre a tua Bíblia, João 12, 5, 6. Ele era tido como ladrão. Provavelmente em todo momento ele já praticava a traição. Entende que o traidor, quando ele finaliza a traição, ele já está, pequenas práticas. Quando vem a cereja do bolo, aí já ferrou tudo, né? Judas, ele já tinha pequenas práticas. Ele já era tido no meio dos seus amigos, dos discípulos, como traidor. João 12, abre lá. Estou falando um pouquinho dele aqui. Nós já vamos entrar na nossa realidade, tá? João 12, versos 5 e 6. Porque este perfume não foi vendido, ele argumentando, né? Quando a gente vê Maria depositando um perfume caro aos pés de Jesus, a fala dele é: pior que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado. E por que esse dinheiro não foi dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. As tuas ações sempre vão denunciar a sua identidade. Olha, gente, observa. As pessoas que estão à sua volta, elas vão estar dando o tempo todo alertas. É a gente que não quer enxergar. É que nem o corpo que está doente. Se tu tem uma enfermidade, vai aparecer no físico. O corpo denuncia que você está doente. Mas a nossa negligência é qual? Vou esperar, vou tomar um remedinho. E a gente vai mascarando o problema, mas o corpo mostra. Judas, ele já tinha pequenas práticas. Pastora, mas então, por que ele não foi expulso? Porque Jesus era tão misericordioso que ele estava ali. Vamos lá, Judas, agora tu vai acertar. Vai lá, Judas, vai dar certo. Eu sei que tinha um propósito em tudo isso. Às vezes Jesus, ele está assim contigo. Vai lá, vai para a igreja. Te convidaram, vai lá, muda. Vai para o revisão, vai dar certo. Mas tá em Nárnia. O diabo cega de uma forma que ele senta aqui, ele não entende nada. Mas em nome de Jesus, os teus ouvidos vão ser abertos hoje. Eu repreendo todo o espírito de distração desse lugar. Eu repreendo todo o espírito nessa manhã que está tentando te distrair com sono, com cansaço, porque a palavra vai entrar. Amém. Então dá uma sacudida nesse irmão que está do teu lado aí. Pode aplaudir. Sacode ele e diz assim, aonde a palavra entra, tem libertação.
Tudo que o diabo quer é começar a devagar a tua mente, né? Lá na segunda, lá no trabalho. E aí a gente não percebe os sinais. O traidor sempre deixa rastro. Ele dá sinal. Num relacionamento, né? Nós estamos, vai fazer 13 anos, né? Que a gente está na Sara, 12 para 13. Desde que nós entramos na Sara, Nossa Terra, a gente cuida de casais. Tem situações que a gente está quase dizendo assim, ó, só tu que não está vendo. Os sinais são claros. Pelo amor de Deus. É claro, quem é casado, quem, né, tem seu relacionamento, vive com aquela pessoa. Gente, eu conheço o pastor de longe, e ele me conhece. Eu falo com muito orgulho santo, se é que existe. Nós estamos 22 anos juntos. Quando ele vem caminhando diferente, eu já sei. Deu BO lá no serviço dele. A batalha tá grande. Vou ficar quieta, porque eu falo muito, né? Conheço o pastor de longe. Nós temos que abrir a nossa visão para essas percepções. Não estou falando aqui para a gente sair numa neura, né? Tá me traindo. Olha lá, a pastora disse que é para conhecer de longe. Não é raio-x humano. Mas é espiritual. Alguma coisa está em disfunção dentro da tua casa. Se está arranhando o relacionamento, o homem ou a mulher vai dar sinal. Quem ignora os sinais? Quem? Fala eu, para não englobar todo mundo nós. Fala eu. Eu ignoro os sinais. Então que os teus olhos espirituais, tudo que está oculto lá na tua casa, em nome de Jesus, vai vir à tona. Não para destruição, mas para restituição. Oh glória! Vamos cavalhada, vamos! Nome de Jesus. Deus traz a clareza para ser resolvidas as coisas. Tudo que está oculto vai ser revelado para ser esclarecido e corrigido. Aqui na igreja, meu irmão, se tu quiser ficar aqui, Deus vai revelar. Não dura muito tempo. Se estiver aprontando, Deus mostra. Se estiver aprontando, Deus revela. Para a gente corrigir e você ser filho santo de Deus, caminhando sobre essa terra. Mas tem os Judas que não querem. Aí, meu irmão, não adianta igreja, não adianta nada. A gente tem que de fato desejar. Pastora, eu conheço a minha situação. Eu entendo a minha situação atual. Eu quero mudar. Pode ser hoje? Traidor gera traidor. Cuidado. Mateus 27. Abre lá. Mais um episódio aqui do nosso personagem principal aqui da palavra, Judas. Olha que triste esse texto. Quando ele pega aquelas moedas malditas, a gente vai ver o que deu esse dinheiro. Quem aqui já viu um dinheiro maldito? Quem aqui já viu alguém receber uma herança maldita? Quem aqui já viu pessoas ganharem em jogos de azar e o dinheiro só ser tragédia na vida daquela pessoa? Não levanta a mão, só pensa. Quem aqui já viu que dinheiro não é a solução? Quando Judas, o texto diz assim, verso 3, 27, 3. Quando Judas, que o havia traído, sempre, né? Aquela colocação forte. Viu que Jesus fora condenado, ali já estava consumado, ele já tinha sido, né, negado por Pedro, já tinha sido preso. Quando Judas percebeu, foi tomado por remorso. E uma palavrinha que o traidor torna ela em vítima. Eu sou vítima. O pastor fala muito isso, né? Como é que é? É um grande candidato. E aí, é um efeito cascata, né? Toda vítima vira uma oposição. Normalmente aquele que bagunçou o seu casamento, ele vai falar mal do casamento. Casar? Pra quê? Ninguém casa mais hoje, mas ele tem uma ferida lá atrás. Que ele fez em alguém ou que alguém fez nele. Pode ver.
Por isso que a gente ama trabalhar aqui na Sara com muita inteligência. Quando vem alguém com uma situação de pecado, a gente começa a trabalhar até na árvore genealógica daquela pessoa. O pastor foi assim na libertação dele. O pastor tinha, meu Deus, um espírito maligno que atuava fortemente. Quando ele dá o testemunho dele, ele fala numa das falanges de Pombagira. Aí lá no histórico, o avô tinha problema com isso. Avô, bisavô, avô. Repetindo histórias. Por isso que nós fazemos a quebra de maldição aqui na igreja. Mas olha que interessante. Houve um remorso no coração dele. E devolveu aos chefes do sacerdote e aos líderes religiosos as 30 moedas. Ele, cara de pau, gente. Cara de pau. Sabe o traidor, cara de pau? Tu tá fazendo, fulano? Não. Tá me traindo, fulano? E cria um cenário. Ele vira quase um esquizofrênico. Porque ele cria uma cena. Remorso. Judas estava ali, remorso. Ai, meu Deus, aí, olha só, remorso. O que significa? Inquietação. O cara, a mulher, a criança, sei lá, seja o que for na situação, começa uma inquietude dentro de casa. A criatura não dorme mais. Ai, é remédio. Vamos tomar remédio. Preciso ir ao psicólogo. Aí o coitado do psicólogo, às vezes nem cristão é, taca ali remédio, vai pro psiquiatra, receita, dopa. É libertação, meu irmão. Nesse caso não tem nada a ver. Quando entra o espírito de traição, que se envolve a libertação, tu só tá dopando o diabo. O diabo gosta, né? Isso, dorme. Ah, gente, nós estamos trabalhando lá em casa. Desde que a Cacá chegou com umas coisas, batalha espiritual tão grande, que eu nem vou receitar nada aqui, porque se você lê aleatoriamente, você pira o cabeção. Mas a gente tem visto como o diabo trabalha na mente, real. Sentado aqui, ó, dentro da igreja, gente. Falando no teu ouvido, o que a pastora está falando não é para ti. Assim, gente, é que você ainda de repente não abriu a tua visão espiritual. O diabo dizendo, o que tu veio aqui? O que tu quer aqui? Quando a gente vai fazer uma libertação aqui no Revisão, tá falando Cacá hoje de manhã, sai da primeira pessoa. E ele te encara olho no olho e diz assim, ó, ela é minha, na cara da gente que é líder. Eu tenho ela. Não é mais a pessoa falando. É algo tão forte. E aí entra a inquietação de Judas, abatimento da consciência. E aí ele cai em si, errei, vou lá devolver. Os fariseus na sequência falam assim, aqui nós não temos nada contigo. Sabe o amigo que te ajuda a trair? Vamos lá pra festa, Aí quando tu cai em si, cadê o amigo? Cadê a amiga? Nem o WhatsApp responde. Tira até o horário para te ver que ela está offline, para te não saber que ela entrou e não viu tua mensagem, não te respondeu. É uma consequência de coisas quando a gente cai em si. Quem lembra do filho pródigo? A palavra diz que quando ele caiu em si, o que aconteceu? Ele teve que voltar. É a pior queda humana que pode acontecer. E aí, logo em seguida, depois vocês podem ler até o verso 10, capítulo 27, do 3 ao 10. Diz que aquele dinheiro foi tão maldito que os fariseus falaram, vamos pegar esse dinheiro, vamos comprar um campo. Um campo para enterrar pessoas mortas. Olha que interessante o nome do campo, fala. O campo do oleiro para cemitério de estrangeiros. Não era nem das pessoas que estavam naquela região, que eram naturais dali, mas eram forasteiros, tipo indigente hoje. Dinheiro maldito? Valeu a pena? Pensa, querido, nas tuas ações. Pensa, nos dias de hoje, o mesmo inimigo que entrou em Judas, ele está procurando acesso para entrar nas nossas vidas. É muito real isso. Judas, naquele momento, aonde ele
ele de fato se desespera, né? O texto diz que ele se entrega à morte, ele se mata. Será que Jesus, se ele conhecesse tão bem Jesus, ele não saberia que Jesus iria ressuscitar e podia perdoá-lo? Pela infinita bondade de Jesus, com certeza, assim como Pedro, Judas também seria perdoado, mas ele foi precipitado. O pecado te cega, ele te faz esquecer a promessa. Judas esqueceu que Jesus ia ressuscitar e podia perdoar ele. Olha para o teu irmão e diz assim, ó, cuidado, o pecado cega a promessa. Jesus fez uma promessa para ele, para eles, ele voltaria, ele iria ressuscitar. Judas estava junto, ele sabia que ele ia voltar. Poderia ter esperado, não. Eu reconheço, eu confesso, mas ele tinha algo muito forte que lá nos céus, quando Lúcifer se rebelou, chamado orgulho, tomou ele. E aí a gente vê a inquietude dele, né? Então, guarda isso no teu coração. Todas as vezes que nós temos uma posição de traidor, nós temos um lugar de remissão. A cruz sempre vai te lembrar isso. Esse é o mês que nós estamos falando da morte e muito mais da ressurreição. Posso ouvir um amém? Então, meu irmão, tem chance para nós. Não ficar feliz? Tem chance para ti. Mari, tem chance para ti. Andréia, tem chance para ti. Renata, tem chance para ti. Tem chance para nós. Aproveita e não repete mais. Peça perdão. Entra num processo de cura e de libertação, para que você não venha passar esse processo de traição para a tua geração, para os teus filhos. É uma semente. A traição é uma semente. Quando eu faço para alguém, a colheita, com certeza, vai chegar até mim. Verso João 13, 27, fica com a tua Bíblia aberta aí, meu irmão. João 13, 27. Aqui mais uma situação, quando Jesus está na ceia com os discípulos. Aqui é o ponto principal que Judas toma sua posição de traidor. Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Aí olha o 27. Tão logo Judas comeu o pão e Satanás entrou nele. Tem alguns significados aqui que eu procurei e achei muito interessante. Naquela cultura, naquele tempo da ceia, quem recebia o pão da mão do hospedeiro, né, de quem estava organizando a ceia, era honrado. Tinha uma posição de honra. Olha que interessante. Se molhava, na cultura dos judeus, se molhava o pão na sopa, no caldo. E o primeiro que recebia a honra. Na mesa, o texto diz que Pedro, muito afoito, faz um sinal para João. Quando ele diz que havia um traidor ali. Ei, vai João, quem João? Porque João estava aqui, ó. João estava aqui, ó, no ombro de Jesus. Ah, meu irmão, João sabia o lugar perfeito. João estava quase no colinho de Jesus. Isso mexe comigo muito. A palavra mexe comigo, queridos. Porque eu vejo pessoas na minha vida inteira, desde que eu nasci, eu sou cristã, eu sou filha de pastor. 13 anos quase na Sara. Eu vejo pessoas saindo do seu lugar de filho para sentar na mesa, mas pegar migalhas.
Isso mexe comigo. De olhar para aquela pessoa e pensar, cara, tem um potencial para crescer. E não estou falando só de igreja, eu estou falando de vida. Cara, pode ser um grande empresário, mas está lá prostituindo, não vai ser nada. Ao invés de estar estudando, se aperfeiçoando, está no Instagram, cuidando da vida dos outros. Não tem como, gente. Nós temos que nos despertar. Judas, ele levanta com orgulho, porque ele pensou na posição, eu vou pegar esse pão. Naquele momento, meu irmão, ele até esqueceu o que Jesus falou. De repente estava borboleteando ali. Foi lá e pegou. O texto diz que quando ele pega o pão, ele assume a sua posição e ele diz, é como se ele estivesse falando, pode tomar conta de mim, Satanás. A palavra diz que o diabo tomou ele. Acabei de dizer aqui, na libertação, quando a gente tem com alguém, a pessoa sai, ela não fala mais nada. Quem atua é a entidade que está nela. Você é a habitação de Deus? Ou você é casa para o diabo? Porque o diabo precisa de uma matéria, vocês sabem disso na batalha, né? Batalha espiritual, ele precisa de, Você tem sido casa para quem, meu irmão? Pensa sobre isso e rejeita as obras malignas. Diz para ele, aqui não, Satanás, na minha vida não, eu vivo o novo de Deus, eu sou a habitação do Espírito Santo de Deus. Ah, pastora, não sou até agora, eu estou, como a palavra diz, um sepulcro caiado, bonitaço por fora, mas podre por dentro. Hoje Jesus te trouxe aqui para transformar a tua história. Ah, pastor, eu tenho diploma, eu sou formado, eu sou cheiroso, eu sou da academia, mas se aqui dentro não estiver bem, meu irmão, vai cheirar mal. Jesus trabalha de dentro para fora. A tua roupinha de marca aí é consequência daquilo que você vai trabalhar para ter. Porque às vezes anda cheio de roupa de marca com cartão endividado. Aparência. Quando Judas pega o pão, ele quis mostrar para os demais, olha quem é que está pegando o pão de honra. Status hoje, né? Pregam o que não vivem, publicam o que também não vivem. Hoje a gente tem um monte de crítico que fala, pastor, prega o que não vive, mas você posta o que não vive. Nós postamos muitas vezes se não cuidar. Fala pro teu irmão aí, menos Instagram, vai estudar, vai ler um livro. Lá na minha casa é assim, criei a cultura, todos os livros espalhados pela casa. Tem um no sofá, tem aonde eu sento para ver alguma coisa na TV quando a gente vê. Lá no nosso quarto, aonde tem, eu sei que tem alguma coisa, tem que ler. A Bíblia. Vai distribuir livros pela casa que vão edificar tua casa, teus filhos, tua família. Imagina você chegar e teu marido dizer, meu amor, hoje eu tenho uma literatura para ler para você. Se dá boa noite é muito, né? Hoje em dia está assim. Judas, ele não contestou. Segundo ponto aqui desse versículo. Ele abriu o coração para o controle de Satanás. Jesus, naquela cena, Jesus sabia quem era o traidor. Jesus sabia tudo. Mas ele deu uma oportunidade de quê? De Judas ficar quieto. Senta essa bunda aí, que na verdade nem era cadeira, eles sentavam no chão. Não levanta, meu. É como se fosse na versão do pastor Jonas. Ele ia dizer, meu, senta essa bunda na cadeira, não levanta, porque Jesus vai te dar remissão. Mas Jesus era muito gentil, né? Não que o pastor não seja. Ele é um gentleman. Meu marido maravilhoso. Eu gosto assim, ele é rústico. Mas Jesus em silêncio. E aí Judas precipitado. Observa o caminho do maligno. Por quanto você acha que hoje o povo venderia Jesus nos dias atuais? Quem quer falar aqui? Nós já vamos encerrar.
em breve. Se Jesus hoje fosse aquele cenário hoje de ser entregue, por quanto você acha que venderiam Jesus? Nós chegamos numa conclusão familiar que eles venderiam por poder. Poder, não só dinheiro. E também conversando lá em casa, a gente entendeu que não seria um Judas, seriam vários. Tá feia a coisa, gente. Mas Cristo na nossa geração é a nossa salvação. É a salvação dos teus filhos, amém? É a salvação dessas crianças que estavam aqui. Pai, sabe por que você vem na igreja? 50% é por você, 50% é pelos teus filhos. Para que eles não venham se desviar no futuro. Para que eles sejam os pastores que vão subir aqui nas plataformas para pregar. Senão não vai ter pregação, não vai ter igreja mais. Se a Sá na nossa terra parar de formar líderes, não vai ter mais igreja. Se a igreja A, B não formar sucessor, não vai ter igreja. Porque o mundo está corrompido. Forma teus filhos para levantar uma geração caída. Amém, pais? A traição carrega um peso. Dor, tristeza, acusação, distanciamento. E ela precisa ter libertação, cura, renúncia, confissão e arrependimento. Aí a gente começa a mudar o ciclo. Não adianta colocar coisas naturais naquilo que é espiritual. E a gente sabe que nesse mundo onde todo mundo ostenta tudo, a gente vai estar propício a ser traído a todo tempo. E deixa eu te falar uma notícia chata. As pessoas que vão te trair são do teu ciclo íntimo. Ninguém trai desconhecido. Muito difícil. Mas dentro da mesma casa, da tua empresa, teu funcionário, você com teu chefe, os filhos aqui, adolescentes, arena, traindo seus pais em desobediência, pequenas traições. Ah, pastora, eu não me encaixo nem, não entreguei ninguém à cruz aí, tá tudo certo comigo. Lembra que Judas começou com pequenos detalhes? É muito comum isso durante o dia. Filhos rebeldes. Eu tenho meu filho de 15 anos. Vai fazer 15 anos agora o mês que vem. Não é fácil. Mas a palavra está nos assegurando. Vai passar essa fase. Mas ele vai passar dentro da igreja. Ouvindo a palavra. Porque ele vai aprender a honrar pai e mãe. Pensa sobre isso. E eu encerro aqui. Em nome de Jesus. Você vai ter alguns João, não o meu é João, na sua vida, e não Judas. João, o discípulo amado, ele estava na crucificação, aonde todos vazaram, ele estava lá aos pés da cruz com a mãe de Jesus, ao ponto de Jesus confiar nele e dizer assim, ó, cuida dela, agora ela é tua mãe. Olha só, gente, o nível da conversa na cruz. Cuida dela, agora é vocês. Eu vou para o meu Pai. João era aquele observador. Ontem a gente estava falando no carro, indo para Gramado com a Cris e o Sandro. Ele foi o cara que morreu da velhice. Foi o cara que escreveu o Apocalipse e várias outras cartas. O livro de João. Foi pastor da igreja de Jerusalém. Pedro e João foram que inauguraram a igreja primitiva, que foi a primeira igreja. Quantos aqui precisam de um João? Sabe aquele amigo que diz assim, ó, vamos lá, vai dar certo. Sabe aquele amigo que diz assim, cara, vamos orar,
Nós vamos romper nesse teu milagre. Ele bota, qual é a frase que a pastora usa? Ele bota a dor dele no bolso e cuida da dor do outro, em oração. Não é cuida da vida do outro, ele cuida da dor do outro em oração. Ele foi o primeiro a chegar dos discípulos no túmulo de Jesus. Nós precisamos de amigos. Nós precisamos de pessoas que vão estar orando conosco. Nós precisamos de pessoas que vão nos levantar e não nos rebaixar. Nós precisamos de muitos João pertinho da gente dizendo: vamos lá, já deu certo o teu projeto, eu estou contigo. Fica de pé no teu lugar. Eu queria que você aí no seu lugar mesmo, com os teus olhos fechados. Pode deixar esse fundinho, louvor. Pode aumentar um pouquinho. Queria fazer um momento muito profético aqui. Em 5 minutos eu vou encerrar. Você que chegou aqui muito rejeitado, anulado. De repente você chegou aqui como traidor ou alguém que foi traído. Históricos de abandono. Históricos que as pessoas te anulavam o tempo todo, até hoje. Eu quero que você, por alguns minutos, feche um pouquinho teus olhos. Todos, bota a mão no teu coração para ninguém ficar constrangido. Se você tem esse histórico: pastora, meus pais traíram, divórcio, brigas, infidelidade, histórico terrível. Hoje nós podemos quebrar essa ação maldita. A tua casa pode começar um novo tempo. Através da tua geração, os teus filhos serão frutíferos, serão bem-sucedidos. Fecha teus olhos. De repente é a tua grande oportunidade, não sei amanhã se nós vamos estar aqui. Mas hoje Jesus está dizendo: não precisa ficar nessa posição de traidor. Eu estou aqui para te restaurar diante da tua confissão. Não na confissão de homens, mas diante de Deus. Deus está te ouvindo. Pode fazer tua oração. Espírito Santo de Deus, nós pedimos que o Senhor tenha livre passagem nesse ambiente. Cada coração disposto aqui a mudar, a reconhecer práticas erradas, traições do passado. De repente, traições hoje, atuais, casamentos quebrados, aliança quebrada, brechas, infidelidade, promiscuidade, pornografia, adultérios, infidelidade na autoridade dos pais, pais que não se posicionam, filhos que não respeitam. Em nome de Jesus, nós destruímos toda a trava do inimigo contra a tua casa. Você é livre pelo Senhor Jesus. Há remissão de pecados nessa manhã. E Deus hoje, Ele te dá uma grande oportunidade. Eu declaro aqui um novo tempo sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu declaro amigos que vão caminhar contigo, amigos que vão te celebrar, amigos que vão te estender a mão, amigos que vão te chamar para orar, amigos que vão te chamar para estar em lugares que vão te fazer crescer. Você, em nome de Jesus, vai romper todo o espírito de traição. Saia do nosso meio. Nós decretamos o teu fim e toda ação maligna hoje está destruída em nome de Jesus. Obrigada, Deus. Nós recebemos essa direção e tomamos posse para uma virada de ciclo nessa igreja, de ciclo nessas famílias, no casamento, no teu trabalho,
em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos aplaudir o Senhor com toda a força do nosso coração. E eu encerro fazendo um pedido. Aonde o diabo mais atua é nos casamentos. Então, se você está aqui com a tua esposa, com a tua família, enquanto o pastor sobe, vira para a tua esposa, vira aí para o teu esposo. Quem está solteira, olha para os céus e Deus vai te responder. Mas é que tudo começa na família, né, gente? Então vira de frente. Ah, pastora, eu não tenho hábito. Cria, meu amado, porque essa pessoa mora contigo e dorme lá contigo também, né? Quem é noivo, olha nos olhinhos dessa pessoa e diz assim, ó: eu tenho uma aliança contigo. Eu tenho uma aliança contigo, amor. Olha para essa pessoa, eu vou te dar oportunidade. De repente faz dias que tu não fala, eu te amo. Pode falar em inglês também, I love you. E diz para ela, na nossa família, fala aí, não olha para mim não. Olha aí, tô te ajudando. Na nossa família, o diabo não toca. Levante a sua mão na direção da sua casa. Que o Senhor te abençoe, que Ele faça resplandecer sobre ti a sua face, que Ele te dê shalom, uma verdadeira paz. Vá para a melhor semana da sua vida. Deus abençoe.